Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Hoje eu não vou enrolar nadinha para essa introdução. Eu quero que vocês já recebam com muito carinho a nossa convidada de hoje, porque ela tem muita dica para dar. É a querida mineira que vem com muito trem bom para contar. Sofia Guimarães, bem-vinda ao Que Hora Brasil. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem está assistindo fora da Nova Zelândia. É um prazer estar aqui respondendo perguntas bombásticas sobre imigração. E a conversa vai ser muito boa hoje. Muitas notícias. Com certeza, e já que você começou a falar então em notícias bombásticas, etc, né? Uhum. Que uma mudança que aconteceu, acho que foi no dia 26 de junho, né? Deixou uma galera bem revoltada com toda essa história de que nível 4 e 5 não pode trazer mais família. Poxa, então que é isso? Você vem sozinho, é isso? Então, é basicamente isso. E sim e não, né? Então, para profissões de nível 4 e 5, o aplicante principal não vai poder incluir os familiares na aplicação dele, mas os familiares podem aplicar para os vistos separadamente. Então, por exemplo, os filhos dependentes podem aplicar para visto de estudante e o companheiro, né, pode aplicar para visto de trabalho ou até um visto de visitante, mas eles só não vão poder ser incluídos na aplicação principal do trabalhador de nível 4 e 5, infelizmente. Ah, gente, desculpa, eu tenho que interromper só porque a Sofia pediu para acrescentar uma informação. A mudança não vai afetar pessoas que já possuem esse tipo de visto, então que tem parceiro, filho, dependente, e são os titulares do Work Accredited Employer, tá bom? Trabalhando com cargos de nível 4 e 5 pela ANSCO, com caminho para a residência. Mas o que que geralmente é nesse nível 4 e 5? Assim, é tipo pedreiro? Geralmente, exato, por exemplo, pintor, por exemplo, labor, são profissões que, vamos dizer assim, são menos, requerem menos qualificações. Não são profissões, assim, extremamente técnicas que precisam, assim, de super diplomas, de muitos anos de estudo. Vamos colocar que são profissões que requerem mais prática ali, né? Não milhares de qualificações, como, por exemplo, advogados, médicos, engenheiros, são profissões mais simples, vamos colocar assim. Uma coisa também, inclusive, né, eu fiz a entrevista outro dia com uma pessoa que está bem chateada, porque o governo tinha dito que ia aumentar a green list, incluir algumas profissões, e acabaram não aumentando, né? Uhum, Sim. Ah, antes da gente continuar, né, porque tem muita pergunta, aliás, muito obrigada para todo mundo que mandou as perguntas e tudo mais, a uhum, gente vai mencionando e vai tentar responder, eu tentei agrupar algumas perguntas que foram meio parecidas. uhum, Só queria deixar enfatizado aqui, né, que a Sofia, hoje a nossa convidada, ela está fazendo essa gentileza de representar o escritório de advocacia, né, que é a pessoa que, na verdade, está respondendo todas as suas perguntas, né, porque a Sofia, apesar de uhum, ser advogada no Brasil, pela sua uhum. formação em direito, ela não é advogada aqui na Nova Zelândia ainda, né? Ainda, isso, está nos planos. Muito bem. Mas quem que a gente está, então, representando, ou por quem que você está aí hoje trabalhando? Eu estou representando o escritório McSweeney Immigration Law, que é um escritório de advocacia especializado em direito de imigração, que fica aqui em Auckland, em Takapuna, e o nosso principal lawyer é o Tim McSweeney, que é um advogado registrado vamos dizer, na Ordem dos Advogados aqui, que é a New Zealand Law Society. Mas aí qual a diferença, então, de um advogado de imigração e um immigration advisor? A grande diferença, né, é que o advogado, ele faz um curso de direito. Então, ele passa por acredito que aqui são 4 ou 5 anos de curso de direito, e ele se torna um advogado, né, faz o exame, né, o bar, né, o exame da ordem aqui, e ele é regulado pela New Zealand Law Society. E os advisors, immigration advisors, eles fazem um diploma, que não é né, um bacharel em direito, é um diploma específico para se tornarem immigration advisors. E quem regulariza é um órgão diferente, não é a New Zealand Law Society. Então, na verdade, a gente pode, né? Os dois lidam com imigração, mas regularizados por órgãos diferentes e com classificações e qualificações diferentes. Eu poderia dizer que, por exemplo, um advogado de imigração consegue resolver pepinos maiores, porque ele pode ir para a corte, sendo que um immigration advisor não. Sim, poderia sim. Por toda a bagagem, né,
de ter estudado, feito um bacharel em direito e tudo, ele tem muito conhecimento e muita expertise para pegar casos complexos. Mas será que varia, por exemplo, sei lá, um advisor também pode levar até a última instância? Que nem esses casos recentes que a gente teve aí do casal de brasileiros que o advisor não aplicou Uhum. no prazo e tudo mais. Um advogado de imigração seria mais recomendado neste caso, então? Ou será que um advisor normal Hum, resolve? Olha, dependendo da complexidade do caso, eu acredito que um bom advisor, sim, possa resolver. Mas nesse caso que envolve corte, que envolve, nesse caso também do casal, né, de brasileiros, que o advisor esqueceu, né, por motivos técnicos, não sei o que aconteceu, ele esqueceu de aplicar. Eu acredito sim que um advogado é a pessoa certa para lidar com esses super complexos casos. Então, gente, ó, de novo, só para deixar muito claro, a Sofia Uhum, está como, digamos, uma intérprete, né, das respostas uhum, que o Tim já deixou preparado para a gente, né? Desculpa, eu estou isso. chamando pelo primeiro nome, mas, enfim. Chama, pode chamar. Isso mesmo. E, assim, foram preparados com muito carinho, né, e muita atenção, porque a Sofia e eu estamos ali trabalhando nas perguntas já faz quase um mês, né? Ah, Então, sim, faz quase um mês. muitíssimo obrigada, viu, Sofia? E, Ah, eu que ó, agradeço. já não vamos deixar a peteca cair, porque tem muita pergunta. Muita pergunta. Yeah. É uma coisa muito básica ali, assim, que muita gente pergunta, né? Assim, dia sim, dia também tem pergunta lá nos grupos de Facebook, por exemplo, assim, olha, Hum, eu não falo inglês, mas eu quero vir para Nova Zelândia, eu topo trabalhar com qualquer coisa, né? O que que você uhum, propõe para uma pessoa dessa? E assim, temos, lógico, isso também depende a faixa etária, né? Por exemplo, eu tive estudantes ou pessoas que estão em, sei lá, nos seus 20 anos, que estão, inclusive, até aqui já em Work Holiday Visa, e a galera não tá vendo como é que pode seguir aqui na Nova Zelândia se não for casando. uhum. Casando é uma boa estratégia, desde que seja legítimo, né, o relacionamento, mas pode ser uma opção. Mas que outra opção será Uhum, que a gente pode oferecer para uma pessoa, então, que de repente tem baixo nível de escolaridade, fala uhum, pouco inglês, mas está uhum, topando trabalhar assim, dar o seu máximo, o pessoal que fala, ah, eu aprendo rápido, meu inglês é intermediário. E aí? uhum. Ó, deixa eu ver aqui. Então, vamos supor, né, vamos supor uma pessoa que venha para cá sem inglês nenhum. Sei lá, vai fazer um curso de inglês, por exemplo. O que eu sugiro é que ela aprenda, né? Até uma resposta meio óbvia, mas aprenda o máximo de inglês possível, porque sem falar inglês nenhum vai ser complicado, principalmente para conseguir trabalhos bons. Para conseguir trabalhos bons, o inglês, assim, é essencial. Né? Aí, se a pessoa não quiser, por exemplo, ficar trabalhando como labor, que com certeza é extremamente digno, porém tem ali as suas limitações. Então, eu sugiro que melhore o inglês. E como que pode melhorar o inglês? Tem vários jeitos. Ó, por exemplo, tem alguns meetups que a pessoa. O que que é meetup, né? Reuniões informais ali, sociais, que as pessoas se juntam para falar de determinados tópicos. Então, em relação a línguas, tem meetups de trocas de experiências de línguas, para praticar inglês, por exemplo. Então, essa pessoa pode participar desses meetups. Você vai ali no aplicativo Meetup, você encontra ali as opções dos grupos e começa a conversar com as pessoas. Então, você pode encontrar, inclusive, brasileiros que têm um inglês já mais avançado que podem te ajudar com o inglês. Outra dica é entrar no site da imigração. A imigração tem alguns programas de settlement, que eles mesmos oferecem alguns ajuda para tradução, por exemplo. Se você tem dicas, dúvidas, na verdade, sobre imigração, você liga lá e você pode pedir que alguém traduza ali para você o inglês, por exemplo. Então, a própria imigração oferece esses serviços. Além de ONGs, também tem ONGs ou organizações que oferecem apoio para imigrantes. Então, assim, eu digo assim que quando a pessoa está disposta, ela consegue ajuda e ela consegue evoluir. Só tem que sair ali da zona de conforto, parar ali, né, no caso de ficar só com brasileiros falando em português, porque senão não vai evoluir muito, e, como se diz, colocar a cara no mundo, buscar que tem sim oportunidade.
uma coisa que eu vi num grupo de espanhóis na Nova Zelândia, né? Porque a Ah, Luca aqui legal. está em grupo de japonês na Nova Zelândia, brasileiros na Nova Zelândia, espanhóis na Nova Hum, Zelândia. hum, E aí, o povo hispânico, eles falam assim: hum, olha, entra no site da imigração e se você não consegue entender nem o inglês que tá lá, bicho, uhum, é porque não é hora de você vir, é hora de você estudar inglês, né? É focar primeiro para você não vir aqui tão às uhum. cegas, porque assim, você vai ser um peixinho fácil para todos os tubarões que estão aqui para te usar e abusar e botar em Hum. trabalho escravo, tráfico humano, Sim, meninas que sim. chegam aqui com visto de turista e vão cair na prostituição e não conseguem sair Uhum. disso, Não, com né? Então, certeza. eu acho que esse é o Com foco. certeza. Sim, sim. Para quem assim tem zero, zero de inglês, o primeiro, né, a urgência maior é aprender o inglês. Pelo menos um inglês que te dê ali ferramentas para você sobreviver. E aí, a partir daí, você vai, né, galgando ali, vai estudando, vai pegando com a prática. Mas sim, vir zero, zero é muito difícil. Quanto tempo de visto de estudante uma pessoa precisa ter para conseguir também trabalhar? Porque não é assim, tipo, vou fazer um mês de intercâmbio, eu já posso trabalhar, né? Não é isso, né? Uhum. Ó, nesse caso, o que eu indico mais é se a pessoa, por exemplo, já tem um plano de vir para Nova Zelândia e já, por exemplo, buscando algo a mais, o que eu indicaria é vir fazer cursos de, no mínimo, level 7, porque esses cursos de level 7 eles vão te dar direito a trabalhar, né, 20 horas, eles te dão direito a trabalhar no mínimo 20 horas, e você também tem direito ao visto pós-estudo. Então, nesse caso, para quem, por exemplo, assim, quero trabalhar, mas também quero ter mais perspectivas aqui no país, faça cursos de, no mínimo, level 7, diplomas, né, de level 7, aí pode ser level 7, 8, 9, quanto mais alto, melhor, em termos de pontuação para residência, em termos também de visão futura. Ou, se os cursos são de nível inferior ao 7, eles precisam estar na listinha de cursos que te dão o visto pós-estudo. Então, assim, é unir o útil ao agradável, é trabalhar e buscar um visto pós-estudo, por exemplo. Tá, mas espera, explica o que que é esse curso Aham. nível 7, né? Porque nem todo mundo vai saber. Sim, sim, sim. Aqui na Nova Zelândia, os cursos, né, os programas educacionais, eles têm níveis. Então, olhando para os níveis maiores, quanto maior o nível, mais, vamos colocar assim, benefícios esse curso vai te dar, olhando para uma residência, por exemplo. Deixa eu só, então, traduzir. Espera, Aham, Sofia. isso, isso. Que acho que para muitas pessoas não esteja muito claro, mas nível Uhum, 7, só para vocês terem uma noção. Eu me uhum, formei em farmácia bioquímica na Universidade de uhum, São Paulo, uhum, certo? uhum, Graduação. Essa minha graduação foi reconhecida como nível 7 na Nova Zelândia, uhum. né? Nível Sim. 8, que não faz muita diferença na hora de você pedir o visto, etc., é uma Uhum. especialização. Nível 9 é o Uhum. mestrado, nível 10 é o Isso, doutorado, isso né? mesmo. Traduzindo. A tradução, exatamente. Então, eu, tipo, vem fazer uma graduação na Nova Zelândia, é isso que você está falando? Se você quer, se você está pensando em mais possibilidades para você fazer ficar, por exemplo, aplicar para residência, venha a fazer cursos, né, ou uma graduação, ou uma pós, ou se você tiver a possibilidade, um mestrado ou doutorado, porque esses cursos vão te dar mais ferramentas para você aplicar para uma residência posteriormente, se você tica ali todos os quadradinhos, né? Se você está dentro dos requisitos. Olha, eu aqui mais uma vez interrompendo. A Sofia pediu para adicionar também que você pode trabalhar em tempo integral ou parcial, se você é um estudante de ensino superior, é estudante de doutorado ou mestrado, faz um curso de inglês que te dá o direito de trabalhar, só que você tem que checar os requisitos, tá? É um aluno do ensino secundário nos anos 12 e 13 que tem a permissão da escola e dos pais, e se está completando a experiência prática para o seu estudo. Lembrando que todas essas condições de trabalho estão descritas no seu visto. Inclusive, que Hum. aliás, né, com esse novo, mas não tão novo mais sistema Uhum. dos pontos ali, né? Ai, meu Deus, não é Sim, o programa do Silvio Santos, do programa dos pontinhos, mas sim.
o máximo é o 6, né? Você tendo doutorado e Isso. tal, você meio que Uhum. automaticamente já tem. Mas aí você tem que ter uma oferta de emprego. Isso mesmo. Ah, o doutorado, ele já vai te dar os 6 pontos, então é excelente. Mas, assim, ter o doutorado não é que, tipo assim, você tem o doutorado e automaticamente você já tem residência. Você vai precisar, sim, de uma oferta de trabalho, de um empregador credenciado, para você também poder aplicar para residência. Porque, por exemplo, a residência, ela demora para ser processada, não é automática. Então, você precisa de um visto que te permita, né, ficar no país durante o processamento da residência. Então, o doutorado é excelente, porque já te dá os pontos. Então, assim, você já está ali, por exemplo, vamos supor, meio caminho andado para residência, mas você precisa de um visto que te permita ficar no país durante o processamento. Então, o visto de trabalhadora credenciado, que é a Accredited Employer Work Visa, vai te cobrir, vamos dizer assim, esse período, né, de processamento da residência. Olha, eu aqui interrompendo de novo, só porque a Sofia pediu para acrescentar que você pode aplicar para residência se você tiver um emprego ou oferta de emprego aceitável na Nova Zelândia, mais 6 pontos. Então, um estudante de doutorado, por exemplo, pode ter um emprego ou oferta de trabalho estando no Post-Study Work Visa ou no Accredited Employer Work Visa. Porém, para aplicar para residência, você precisa ganhar pelo menos 31,61 neste momento. Então, estamos falando em agosto de 2024, tá? Todos esses links que vocês precisarem que a gente está mencionando aqui, vai estar na descrição do vídeo do YouTube. O Uhum, Post-Study Work Visa, ele uhum. ainda é de 3 anos para mestrado e doutorado ou não? O Post-Study Work Visa, ele vai estar proporcional à duração do seu curso. Antigamente, níveis de 8 para cima, né, cursos de nível 8 para cima, por exemplo, a pós-graduação para cima, te dava 3 anos. Inclusive, na época que eu estava planejando para vir para cá, eu escolhi a pós-graduação justamente por causa dos 3 anos, era ótimo. Mas aí, logo antes de eu aplicar, a imigração mudou as regras e diminuiu para 1 ano. Então, né, já mudou tudo ali, não ficou tão interessante. Mas, hoje em dia, então, a duração do pós-visto vai estar atrelada à duração do seu curso. O doutorado, por exemplo, ele dá os 3 anos, muito bom. Agora, uma 3 anos? pós-graduação, três. Ah, oh, Ah, não, 6, imagina? aí a pessoa já ficava direto. Nossa Senhora, aí, né, só ia ter estudante de doutorado aqui no país. Vai te dá os 3 anos, três anos. Mas após, por exemplo, 1 ano. Por exemplo, um diploma, postgraduate diploma, por exemplo, te dá 1 ano. Mas nada impede que mude, né? Que as regras estão sempre mudando, então, quem sabe volta aí para os 3 anos acima do nível 8. Mas vamos aguardar. Mas curso de inglês também dá? Por exemplo, um nível 7, se tiver na lista, porque tem agora uma lista, por exemplo, se você faz um curso de nível 7 ou inferior a 7, que está naquela listinha de cursos que dão pós-visto, beleza, você tem. Mas cursinho de inglês, por exemplo, não. 2 meses, cursinhos pequenos assim de inglês, não. Então, mas e a galera que vem, tipo, meio ano para estudar inglês? 1 ano Uhum. para estudar inglês. E aí? Se o curso que ela está fazendo está Hum. na listinha de cursos aprovados para o pós-estudo. Gente, peraí, eu tive que interromper essa entrevista porque eu quero fazer esse inset para vocês terem a informação certinha, tá? Na data de hoje, em agosto de 2024, lendo pelo site da imigração, o que eles estão considerando estudos que são elegíveis a esse tipo de visto de trabalho pós-estudo, tá bom? Então, que você não tem aquele limite, né? Que, por exemplo, quando você está no visto de estudo, você tem 20 horas que você pode estudar e 20 horas só que você pode trabalhar, você não pode ultrapassar esse limite, tá bom? Então, pode ser tanto na área de engenharia civil, na área de construção, gerência de projetos, do nível 7. Temos aqui também professor de ensino secundário, mas, ó, gente, lembrando que a gente tem que ter um nível de inglês bom, tá? Não vem aqui com a intenção de achar que você vem com inglês zero ou no intermediário, que na verdade é um básico aqui, e achar que dá para fazer esse tipo de curso, tá? Não, não, não. Você vai ter que tirar uma notona boa no IELTS. Também educação para ensino fundamental.
Aqui, ó, também tem engenharia civil, elétrica, técnico de engenharia. Ó, aí já tô vendo aqui, por exemplo, cursos de nível 6 agora, tá? Mas tem que ter um mínimo de 240 créditos. Aqui eles consideram por horas, né, que você estudou, não, por exemplo, em semestres. E aí tá falando aqui, 240 créditos, então, engenharia, acho que de rodovias, de construção, enfim. Bastante coisa aqui em engenharia civil, construção, tá, gente? Então, também tem no nível 6 com 240 créditos, telecomunicações, engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico. Temos aqui, mudando um pouco de área, né, que está muito na engenharia, tal, tal. Nível 5 agora. Temos, por exemplo, pessoas que gerenciam fazendas. Nível 4, por exemplo, que é até um pouquinho mais baixo. Engenharia elétrica automotiva. Temos também aqui, no nível 4 mecânico de motor a diesel. Uma outra coisa também que o pessoal da imigração deixa aqui bem claro, né? Lembrando, eu já falei em outros vídeos, mas a gente deixa aqui novamente ressaltado de que você não pode ser um trabalhador da área da indústria do sexo. Ah, gente, mas ó, aqui lendo o site da imigração ainda, tá? Lembrando, eu não tô dando conselho nenhum de visto nem nada. Tô lendo no site da imigração para a gente conferir. Se você quiser, vai lá, vou deixar no link da descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Da onde que eu tô lendo tudo isso aqui. E aí tá falando assim, que você pode ficar, então, até 3 anos, dependendo do que você estudou. Se for um nível de graduação ou de estudo 7 para cima, você pode ficar e trabalhar para qualquer tipo de emprego. E se você estudou algo abaixo do nível 7, você vai ter que trabalhar nessa área que você estudou. E olha só, parece que você só pode aplicar uma vez esse tipo de visto, e você também pode, olha só que legal, ter o partner, né? Ou seja, pode trazer marido e esposa com esse seu visto e também ter os seus filhos dependentes estudando como estudantes domésticos. Ok, o site não está claro, mas te convido então a de repente entrar em contato com a Sofia, né? Que a McSweeney vai conseguir te ajudar com mais informação. O site da Nova Zelândia é engraçado, que tem praticamente assim, a grande maioria das informações que você precisa, você consegue encontrar no site. Só que o problema é que o site, ele tem tanta informação que fica muito confuso. Então, quando você vai ler, você não entende. Por mais que a imigração tenha se esforçado muito e gastado rios de dinheiro para fazer um site super completo, ainda fica confuso. Uhum. Então, sim, é útil e é importante consultar alguém, eu ou um advisor que vai te explicar, assim, ele vai te, como se diz, digerir tudo isso e vai te falar, olha, faça isso, não faça aquilo. Aliás, então, desculpa, eu preciso voltar um pouquinho mais, porque acho que eu acabei Uhum, falando demais, né? Te interrompi. E a gente ainda não respondeu a pergunta, né, da pessoa que hum, falou assim: olha, eu já estou aqui com Work Holiday Visa, uhum, não quero ter um visto de estudante, mas eu quero uhum. continuar na Nova Zelândia e não estou conseguindo arranjar um kiwi para ficar ou chamar de meu. A pessoa Para casar. é, não está Uhum, conseguindo. E a pessoa tem 4 meses. E aí, que dica você dá? Que aí, entendi. querido ouvinte, Ela tá você no Working sabe que é você. Holiday Visa. Você sabe que é você. Você sabe que é você. Ela tá no Working Holiday Visa. Tem a possibilidade de estender por mais 3 meses. Só que aí ela vai precisar ter trabalhado um trabalho relacionado à agricultura. Então, horticultura e viticultura, que está relacionado a vinho. Então, se você trabalhou durante 3 meses nessas atividades, porque o Working Holiday Visa só te permite trabalhar para o mesmo empregador por 3 meses. Então, se você trabalhou nessas atividades durante 3 meses, você tem a possibilidade de estender o seu Working Holiday Visa por mais 3 meses. Então, seria uma possibilidade para ela que quer ficar aqui Ela por já mais três viu meses. essa questão Uhum, e ela uhum. tentou trabalhar, mas ela falou que em uma semana ela sentia tanta dor na plantação de kiwi Ah, que sim. ela desistiu desse plano. Ai. Nesse caso, se ela tiver experiência relevante e conseguir uma oferta de trabalho para um accredited visa, Employer Accredited Employer Work Visa seria uma possibilidade. Mas aí ela tem que ver se ela tem a experiência que precisa e cumpre com os requisitos. Que agora as regras mudaram e estão mais rígidas para cargos de nível 4 e 5. Ela poderia aplicar para um visto de estudante, por exemplo?
Então, mas para ser visto de estudante, você tem que ter um certo nível de IELTS, por exemplo, né? Ou de qualquer nível de proficiência. Ela não Isso, se você consegue. quiser, entendi. Se você quiser, por exemplo, fazer um curso mais alto, né, de nível mais alto, sim, você precisa de prova de Ela não consegue. proficiência. Entendi. Ai, gente, é complicado nessa situação que a pessoa. Eu quero que ela fique aqui também. Eu quero que ela fique. Se ela tiver meios, né, financeiros e quiser estudar inglês, por exemplo, o inglês mais básico, não. Eu só tô Deixa eu vendo mesmo contar. arriscar, dar uma bota no namorado que tá à distância. Miga, você sabe que eu tô falando com você? Ai, meu Deus, mas também para conhecer alguém e, né, ser realmente um relacionamento genuíno, legítimo, e depois comprovar isso para imigração, é complicado. Aliás, quanto tempo você tem que Hum. ter Uhum. comprovado para você entrar com um processo de visto de partner? Ah, não existe um tempo específico, nada escrito ali Tipo, nas tô um mês com o cara, políticas. já posso entrar? Ó, a questão é como comprovar. Como comprovar? A questão toda é essa, não é nem o tempo que vocês estão juntos. Vocês têm condição de comprovar para a imigração que é um relacionamento legítimo, genuíno, vocês têm evidências, por exemplo, evidências podem ser, por exemplo, a conta conjunta, a contrato de locação que tem o nome dos dois, a carta de amigos, família, conhecidos que vão comprovar que vocês estão juntos, ou, por exemplo, foto, conversa, mensagem no WhatsApp, viagem juntos, evidências palpáveis que vão ser, por exemplo, suficientes para comprovar para a imigração, que a imigração vai olhar para ali, para aquela aplicação e falar, não, tá bom, eles são um casal, vamos aprovar o visto. Porque o que acontece, principalmente nesses tipos de aplicação, é que as pessoas não fornecem os documentos necessários. Elas não dão todas as documentações. Então fica ali faltando pedaço ali na Mas aplicação. só foto, manda 100 fotos que você tira com o seu namorado, o seu bofe, e tá nas mídias sociais, serve? Ó, só as fotos não. Por quê? Ainda tem uma coisinha. A imigração pode te pedir para fazer uma entrevista. Ela pode entrevistar. Tem essa parte também da entrevista. E isso ela não vai te falar assim, aplicou, ela não vai, ó, vamos fazer uma entrevista, hein? Se prepara. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Então, se a imigração fizer uma entrevista, né, com você, né, com uma por exemplo, a namorada, ou os dois, enfim, e não bater eles informações, ou eles perceberem, não é legítimo, vai negar o visto. Aliás, Vai desculpa, negar. não querendo ser Aham. discreta, mas sendo indiscreta, né? Como você tem um relacionamento intercultural Hum. com um indiano, Aham. você chegou a entrar também com um visto de partner? Ou você veio de outra forma? Como você... Ah, não, eu vim com os meus primeiros planos, né, de fazer um estudo, né, de estudar aqui, pós-graduação. Então, assim, não teve nada a ver. Mas aí nos conhecemos e tudo, mas ainda não aplicamos para visto. Então, assim, porque eu quero fazer meu caminho, né? Eu quero trilhar ali a minha história, o meu visto, né, de trabalho e tudo, e aí caminhando para a residência. Mas existe sim a possibilidade, né, do visto de partner. Mas por enquanto eu quero aquele assim orgulhozinho, sabe? Assim, não, eu vou fazer por conta própria. Vou Uhum. conseguir meu visto e tudo. Mas tem aí a possibilidade que é bom, né? É bom ter possibilidades para você escolher. Uhum. Não, mas eu diria, né? Eu já falei em outra entrevista também. Uhum. Gente, é muito, muito, muito importante para qualquer pessoa, mas principalmente mulheres, né? Nós somos sujeitas a passar por mais situações complicadas em que, sei Hum, lá, você está dependendo do visto dessa pessoa, né? Para você continuar no país, e você sofre hum, violência doméstica, abuso, e você não pode sair, hum. tá lascada, né? Pois é, exatamente isso. Então, faça isso, né? Caminhe para o visto de partner, por exemplo, se você tem certeza de que é a pessoa, né? Se você confia na pessoa, não é só porque, não, ele vai me dar um visto e tal, mas quais são as consequências disso, né?
as implicações. Vai te dar o visto, mas e aí? Você vai ficar ali atrelada, né, àquela pessoa que pode ser abusiva, né, uma situação complicada. Então sempre tenha plano B, C, D, viu, gente? Com Não certeza, fica com só com isso. certeza. E ainda, desculpa, né? Falando mais ainda Diga. de visto de partner. Hum? Mas então, quanto tempo geralmente está levando para ser aprovado um visto de partner? Uns 11 semanas. 11 semanas. Pode ser mais, pode ser menos. Por quê? Se a imigração suspeitar de algo, ela vai começar a fazer mais perguntas, vai te pedir mais documentos. Então, vai demorar muito mais. 11 semanas é o que geralmente leva, se uma aplicação está certinha. Mas outra coisa, a imigração sempre muda ali tempo de duração. Se vocês olharem no site, vocês vão ver que a imigração coloca ali, por exemplo, 80% dos casos demora tantas semanas ou tantos meses. Isso daí é uma média, né, que eles calculam ali e colocam a informação. Mas sempre muda, sempre muda. Então, assim, pode mudar para mais, pode mudar para menos. Vai depender da capacidade deles ali no momento e quantas aplicações eles estão processando. Então, assim, o que está lá, né, e o que a gente vê também no escritório, mais ou menos 11 semanas, mas se a aplicação for bem feita, ótimo. Se não, pode demorar mais que isso. Que nem nos Estados Unidos, a pessoa tem que comprovar uma certa renda para patrocinar essa pessoa que está virando partner, ou isso não existe aqui na Nova Zelândia? Não, tem sim, tem. Ela tem que comprovar que tem possibilidade de manter aquela pessoa ali, né? Manter uma família. Então, tem sim a questão financeira também. Gente, eu vou interromper de novo, porque eu sou uma enxerida e eu sou curiosa. Sabe aquela história dos Estados Unidos, por exemplo, que para você ter um visto de partner, se você é a pessoa, né, o tal do cidadão que está aplicando para a pessoa, o residente, você tem que comprovar uma certa quantia de dinheiro, porque você vai estar sponsorando a pessoa por um tempo, né, até a pessoa conseguir o visto. Então, pelo menos na Nova Zelândia, parece que não tem exatamente um valor, uma quantia que você tem que comprovar, tá? A não ser que seja no caso de dependentes legais. Então, para as crianças, né, filhos menores de 24 anos, tá? E tem que levar em consideração também que se você está aplicando como partner para alguma pessoa que tem o visto de residência e não de cidadão, residência, você tem que pelo menos comprovar 12 meses junto com essa pessoa, tá? Fica de olho nisso. E pelo menos agora, agosto de 2024, o custo é de 2.750 dólares e tá falando que tá demorando pelo menos uns 8 meses para ter essa resposta, tá? Mas claro, isso tudo depende de como é que tá a demanda da Nova Zelândia, do pessoal lá da imigração. Aí eu já comentei em outra entrevista anterior, mas você só pode dar o visto de partner para duas pessoas, sendo que tem que ter 5 anos pelo menos de distância entre uma e outra, ok? Aplicações de partner, elas são mais complexas no sentido de a imigração vai olhar com mais critério. Não é que é difícil. Se você tem os elementos, tranquilo, coloca lá todas as evidências. Mas são aplicações que a imigração olha com mais critério. Porque no passado, há um tempo atrás, tinha muito caso de gente com relacionamento fake, até que pagava para outras pessoas para falar que estava no relacionamento. Então, assim, hoje em dia, a imigração está muito criteriosa em relação a partnership. Aliás, esse é o único visto que não tem limite de idade, né, para conseguir residência? Sim. A questão é, por exemplo, em relação à idade ainda. Se existir uma distância de idade, um gap de idade muito grande entre os partners, a imigração também pode vir, né, com perguntas. Ah, mas se Por uma exemplo, sugar mommy, ah, assim. vai ter perguntas. Não significa que a imigração vai negar essa aplicação, mas ela vai questionar ali questão de idade, tudo, principalmente quando é, sei lá, 20 anos, 15 anos de diferença. Coisas assim, diferenças muito grandes, que pode levantar uma red flag ali para a imigração.
Mas não quer dizer que vai negar, né? Todo mundo é livre para amar, com certeza. E tem muita gente ainda vindo com visto de turista para tentar a vida, para ver o Hum, que rola, né? E aí eles ficam perguntando, gente, como é que tá de trabalho? Que cidade que eu hum, vou? Não sei o hum. quê. O que você daria de dica para essas pessoas que estão pensando em vir com essa estratégia? Ó, vim para Nova Zelândia para tentar a vida, né? Tentar a sorte. Isso me soa vir para Nova Zelândia e começar a trabalhar ilegalmente, né? Assim, em tese. Então, assim, primeiramente, não faça isso, não vale a pena, porque a imigração vai descobrir e vai dar problema para as futuras aplicações, se você quiser. E para você voltar para Nova Zelândia no futuro, se você quiser. O que eu poderia sugerir é que lá no escritório a gente também fala muito com os nossos clientes, mas essa modalidade, essa estratégia, né, precisa assim de acompanhamento de um profissional que vai te falar como fazer. É você vir com o visto de visitante e na sua aplicação você já vai falar, né, já vai comunicar para a imigração as suas intenções. Então, você pode comunicar ali na sua aplicação que você gostaria de vir para conhecer o mercado de trabalho, para conhecer como é a vida aqui no país, para talvez fazer algumas entrevistas, mas você primeiro precisa falar isso para a imigração, porque a imigração vai analisar ali o seu pedido e vai ver se você ok, né? Ok, essa estratégia. Você pode vir, porque nós já sabemos quais são as suas intenções. Você já nos comprovou que, por exemplo, caso você encontre algum trabalho aqui, você tem as qualificações necessárias para esse tipo de trabalho que você pode vir a procurar. Ou, você é uma pessoa genuína, seu caráter tá ok. Então, isso é uma estratégia que você já vai dar para a imigração elementos e vai ser muito honesto sobre os seus planos. Mas isso daí, né, tem que ter muito cuidado, como fazer, para fazer de uma forma legal, de uma forma correta. O que é diferente de uma pessoa que vem para cá com visto de turista ou com aquela autorização eletrônica, né, NZTA, que você faz online mesmo, que não é um visto, é uma autorização, que brasileiros podem vir com essa autorização, é muito fácil, você vai online ali mesmo, você mesmo pode aplicar, que é diferente, né? As pessoas vêm com esse tipo de visto, não falam absolutamente nada para imigração, pintou um trabalho ali, ou começa a trabalhar ilegal, que é péssimo, ou consegue um trabalho. Só que, como não falou nada para a imigração vai achar que você não é genuíno, que você já veio com essas intenções, não falou nada, escondeu ali, então ela provavelmente vai negar o visto. Visto de visitante? Nossa, então seria um equivalente ao que antigamente tinha de visto para procurar trabalho? O visto de visitante, em inglês, né, é visitor visa, mas pode se chamar de visto de turista também. Ah, tá. Visto de turista, você pode usar os mesmos nomes, mas em inglês é visitor visa. Que o Hum. visitor visa é diferente desse NZTA. Esse daí é uma autorização eletrônica que você consegue online mesmo. Então não é um visto. É você faz ali online rapidinho, coloca seus dados, paga ali uma taxinha pequena e já recebe às vezes até no mesmo dia. O visto é diferente, você vai precisar da documentação, é uma taxa maior, você vai precisar explicar suas intenções, aí tem a questão do caráter, tem a questão da saúde também, talvez vai precisar fazer exames, então é mais complexo. A autorização, você vai online ali rapidinho. Então, para muitas pessoas que vêm aqui e entram com o NZTA, né? E aí Uhum. ficam por 3 meses, Três que é o que a gente meses. pode ficar, né? Aí Uhum. depois a galera vai, então, e pede uma extensão. Na verdade, você está pedindo um visto de turista pela primeira vez? Ou essa Você já é a pode fazer segunda isso. vez? Aí é pela primeira vez, porque aí é o visto mesmo. Só que a imigração ela já vai ter tudo no sistema, então isso também é importante. Quando a imigração processa o seu visto, ela já tem todo o seu histórico no sistema.
Então, assim, é tudo mesmo. Desde o primeiro contato que você teve com a imigração, desde aquele formuláriozinho que você preenche no avião, tudo isso vai para o sistema da imigração. Então, quando você aplica um visto, a imigração já tem seu histórico ali na pastinha dela. Você aplica o visto, aí ela vai cruzar os dados, né? O que que você está falando na aplicação e o que que você declarou, né, anteriormente para vir para o país. Se ficar inconsistente, a imigração vai levantar questões. Vai falar, ó, mas você falou que estava vindo aqui só para turismo, por que que você está, né, aplicando? Então, principalmente, ela vai te questionar a genuinidade. Não, isso não é uma palavra. Se você é genuíno. Atividade. Legitimidade, exatamente. Uma outra coisa que a galera está perguntando, né? A gente está Hum, vendo muito visto de estudante sendo negado, sendo que hum, esse hum, gente em idade de estudo uhum, tem um valor que precisa comprovar, né, do tempo que você vai estar estudando, curso pago, e mesmo assim está tendo visto negado. Isso acontece uhum, na Austrália e aí a Nova Zelândia está indo na mesma tendência. Você consegue entender ou explicar por que que será que isso está acontecendo? hum. Ó, lá no escritório, a gente ainda não encontrou um padrão de repetição de negativas de visto de estudante, por exemplo. A gente ainda não viu, não percebeu isso. Mas a gente sabe que existem algumas jurisdições, alguns países, que são olhados de forma mais criteriosa pela imigração. Por exemplo, Iraque, né? Países de alto risco. Então, pode ser que as negativas de visto sejam por conta disso, mas não existe um padrão assim que a gente está vendo no escritório. Não significa que, porque a pessoa é de determinado país, ela vai ter o visto negado. Por exemplo, a pessoa é da Índia, visto de estudante negado. Lá a gente não viu isso. A questão de idade, talvez a imigração possa pensar assim: esse estudante, ok, já tem o curso, já tem a comprovação financeira e tudo, mas pela idade, talvez esse estudante não é genuíno, 100% genuíno na intenção de estudo, apenas, né? De vir para Nova Zelândia para estudar, foco estudo. Ele está querendo, né, vir como estudante, como um caminho ali, um atalho para poder ficar na Nova Zelândia para sempre. Então, pode ser que, pela idade, a Nova Zelândia levante essas questões. Não é genuíno. A gente sabe que isso é muito relativo e que não tem idade para estudar, né? A pessoa pode estudar com qualquer idade, mas talvez a imigração possa pensar dessa forma. Você falou ali de indianos, né? Uhum, Como é etnia sendo negado, mas eu até te mandei o link, né, de uma matéria. uhum, E sim, vistos indianos sim, estão sendo negados. Eu lembro de ter sim, visto que um tempo da Rússia estava sendo negado também, mas aí era por uhum, causa da guerra. exato. Aí, depois da China, por questões geopolíticas. Hum, Mas agora, dos indianos, eu sei que tem um influxo gigantesco, né? Eles são os que mais estão vindo para a Nova Zelândia. Será que uhum. você consegue ver algum motivo também? O que será que o Tim consegue ver aí? Será que é uma questão também geopolítica? Eu acho que a gente iria mais na questão de como essa aplicação foi feita. Se essa aplicação foi feita de uma forma detalhada, com todos os requisitos ali, com os quadradinhos ticados, ou não. A gente iria mais por esse viés de qual é a qualidade da aplicação, e não mais por questão geopolítica. Pelo menos no escritório, não temos esse obstáculo, assim, a gente não viu ainda nenhum padrão. Não Que, tem. aliás, de indianos a gente vê muito, né? Casamento arranjado, aqueles que, Sim. né? E eles, inclusive, têm vários critérios que você tem que atender, né? Para você poder dizer que é casamento arranjado, porque como é que você vai Hum, comprovar vínculo com uma pessoa, um relacionamento legítimo, se você não está com exato. a pessoa? Exatamente. É uma exceção da exceção. Exatamente. Tem isso Mas a sim. gente consegue, sei lá, ok, você, brasileira, você consegue dizer que você consegue fazer um casamento arranjado com seu indiano aí? Nossa, consigo fazer. Em relação à imigração, você fala? Como É, comprovar? é. Uai, você tá casando com Nossa, indiano? Você arranjou um matchmaker?
Gente, eu nunca pensei nisso, gente. Nossa, é uma boa pergunta. Se não, Eu aí, não, ó, eu não... meninas brasileiras, partiu indiano, cara. Arranja o seu aí, faz um matchmaking e show de bola, tá resolvido. Miga brasileira advogada, que Gente, tá me adoro. ouvindo, arranja um matchmaking aí. Ah, que aliás eu estava esquecendo também de botar uma pergunta aqui, que é uma das mais recentes, né, que uma das Uhum. nossas espectadoras ou ouvintes ouviu. Eu não entendi por quê também, né, mas aí não vem ao caso do porquê que a pessoa está perguntando isso. Mas a Raquel, via Instagram, ela me perguntou, né, que ela já poderia aplicar esse visto de residência pelo partner, mas ela quer aplicar só em Uhum. 2026. Ela está perguntando se Hum. tem algum risco pelo fato dela deixar para mais tarde. Tá. Ah, tem, com certeza. O risco, porque as regras mudam o tempo Hum, todo. hum. Então, assim, pode ser que hoje as políticas estejam mais favoráveis para ela aplicar, mas pode ser que daqui 2 anos mudou tudo e ficou mais difícil. Então, o tempo aí é um fator muito importante. Até porque as próprias circunstâncias pessoais dela com o companheiro ou a companheira podem mudar, né, nesse tempo. Então, eu sugeriria, assim, não sabemos os motivos, né, que ela quer esperar, mas se puder aplicar, se já está confiante, já tem a documentação, já tenha um auxílio de um profissional que vai, né, aplicar para ela, por exemplo, aplique, porque a gente não sabe como que as políticas vão estar e as regras da imigração. Verdade. Tudo muda. E Tudo muito muda. rápido na Nova E Zelândia, muito né? rápido. Mas eu acho que não tão rápido quanto a Austrália. A Austrália é uma coisa desesperadora, né? E lá cada província muda, é uma loucura. Exatamente. Tem vistos para determinadas regiões específicas. E é mais caro, enfim. Sim. Ó, e falando em problema de visto, né? O que acontece se o Hum? visto é negado? Por exemplo, você fica ilegal automaticamente? O que que você pode fazer se você caiu nessa? Ó, quando você tem um visto negado, não é que você fica ilegal automaticamente ali, porque seria bem complicado, né? O visto negado, pá, já ficou automático ilegal. O visto vai ser negado. Então, primeiro, você vai receber uma cartinha da imigração, ou o seu advisor vai receber, né, que está te representando, seu advogado, falando os motivos que o seu visto foi negado. Porque eles precisam dar os motivos, eles não podem simplesmente negar e não falar nada. O que que você pode fazer? Você pode recorrer daquela decisão para que um outro oficial da imigração analise e talvez aprove seu visto. Talvez não é nada garantido, mas tem essa possibilidade de recorrer. Você pode fazer uma nova aplicação, e aí, nessa nova aplicação, você pode trabalhar melhor os pontos que a imigração colocou como justificação para negar seu visto anterior. Então, você trabalha ali, você traz mais argumentos e tenta ali consertar, entre aspas, né, na nova aplicação. Ou você, seria essas opções, né? Então, você recorre, você aplica de novo. Então, nesse período ali, você não está ilegal, porque você está ainda trabalhando, né, para ficar legal. Você está aplicando para um novo visto ou está recorrendo. O que é complicado é a pessoa teve o visto negado e aí ela demora muito para fazer um movimento. Demora, tipo, meses para poder ou contactar a imigração e explicar a situação, ou consultar um advogado, consultar um advisor e tentar ali reverter, ou procurar um novo trabalho rapidamente e, né, ter comprovação de que ela está buscando trabalho, está aplicando para entrevistas, aí complica, aí, que quanto mais tempo passa e você não tem visto, você não, e nem tá, né, tentando ali se regularizar, pior fica. Ok, mais uma adição de informação. Desculpa, gente, é que a Sofia vai pesquisando também, lembrando que ela está falando em nome do escritório de advocacia, né? Então, os advogados também, o time está ajudando a responder algumas perguntas. Então, ele pediu para adicionar, por exemplo, que quando você recorre da decisão de um visto negado, pode ter dois resultados ou caminhos, tá? Um é o pedido de reconsideração, que se a imigração negar o seu pedido de visto temporário para visitar, trabalhar ou estudar na Nova Zelândia, em alguns casos você pode pedir uma reconsideração que vai custar US$ 250. A revisão é feita por um outro oficial de imigração, diferente daquele que recusou a sua solicitação original.
Esse link vai estar aqui na descrição do vídeo do YouTube. E outro caminho seria a apelação para o Tribunal de Imigração, o IPT, para decisões de negativa de residência ou ordem de deportação e vai custar US$ 910. Mais uma vez, o link vai estar na descrição do vídeo do YouTube. Sofia, e já que a gente está falando desse assunto tão complicado, né, que é ter um visto negado, você pode dar dicas para a gente, assim, de o que não fazer para evitar de ter um visto negado? Quais são as Com principais certeza. coisas, assim, que a galera faz que, pô, vamos evitar, né? Hum. Primeira coisa é você saber os critérios ali, a risca do visto que você está aplicando. Então, se você quiser aplicar para um visto sozinho, a gente não aconselha, né, para todos os vistos, porque alguns são bem complexos, mas você pode aplicar. Tá lá no site da imigração e tudo. Então, é aberto, né, para todo mundo. Então, você precisa ler ali todas as instruções e as características daquele visto que você está querendo aplicar, para também você saber se você realmente pode aplicar, tem condição de aplicar ou vai, né, cumprir com os requisitos. Então, a primeira dica, né, saber e conhecer sobre o visto que você está aplicando ou quer aplicar. A outra dica é rever as informações que você vai dar, né, vai colocar ali na sua aplicação e ver se não tem nenhuma inconsistência. Como a gente falou, a imigração ela vai cruzar os dados, ela vai cruzar os dados que ela já tem sobre você no sistema dela, com os dados e as informações, os documentos que você vai colocar na sua aplicação. Então, se tiver ali inconsistente, uma coisa que não bate, você fala uma coisa e mostra um documento que não tem nada a ver, vai dar problema, a imigração vai te perguntar sobre aquilo e vai atrasar toda a aplicação, fora que ela pode negar. E outra coisa também que é importante é se atentar para a comprovação financeira. Para algumas categorias de visto, você vai precisar comprovar que você tem fundos para se manter no país. Então, por exemplo, para vistos de estudante, para o Post-Study Work Visa, para visto de visitante, né, o Visitor Visa, você precisa comprovar que você tem dinheiro, dinheiro mesmo, para ficar aqui no país. Então, tem diversas formas de comprovar, o que é bom, né, que te dá várias opções, mas você precisa comprovar direitinho e traduzido. Outra coisa, pôr tudo traduzido, tudo. Não importa para que tipo de visto que você vai aplicar, tudo traduzido para o inglês e de fontes confiáveis, de preferência tradutores juramentados, direitinho, que tem o carimbinho, porque aí você vai estar, né, tranquilo. A gente estava falando também de pessoas que trabalham na plantação, etc. Era mais para Work Holiday Visa, mas também tem o Uhum. visto sazonal, né? A galera que vem aqui só para Isso. trabalhar, sei lá, numa época específica de colheita, de pesca, etc. Você tem que ter também o empregador acreditado? Como é que funciona nessa área? Não, para esses vistos, não precisa ser um empregador acreditado, mas você precisa que esse empregador seja registrado, porque tem uma lista, né, de empregadores dentro desse ramo, né, de agricultura, né, horticultura, viticultura. Então, não pode ser qualquer empregador, tem que ser um empregador registrado, vamos dizer assim, registrado como empregador autorizado para contratar esse tipo de migrante. Mas será que é uma coisa também fácil, simples de ver no site da imigração? Ou Sim. Então, se você for no site da imigração, para categoria, né, para categoria de visto, Supplementary Seasonal Employment, você vai encontrar uma lista de empresas. Já tem aqui a empresa, o nome, tudo certinho, e até o período que elas têm já aprovado para poder contratar imigrantes. é caro tirar esse tipo de visto? Ou você já tem que Ah, aplicar com um contrato? Como é que funciona? você precisa da oferta, né, de trabalho, tudo certinho, e ele custa US$ 700. Uhul! US$ 700. Para 3 meses. Hum. Uau! E deve ser tudo indústria primária também, então, né? Sim, indústria primária. Hum. Esse visto pode ser renovado? Não, ele não pode ser renovado.
Mas aí esse visto sazonal tem umas especificidades, né? Nem todo mundo é elegível, sei lá. Você pode explicar um pouquinho? Tem um visto que chama, né, Recognized Seasonal Employer Limited Visa. Então, tem dois tipos, né, de visto sazonal. Tem o Recognized Seasonal Employer Limited Visa e tem o Supplementary. Então, esse Recognized, ele é mais focado para pessoas das ilhas do Pacífico. Então, geralmente, o que é mais comum é pessoas do Pacífico aplicarem para esse visto. Agora, o que seria assim mais abrangente é o supplementary, que é a outra modalidade de visto sazonal. Que aí brasileiro pode aplicar. Sim, sim. Hum. Eu já vi algumas pessoas sugerindo em grupos, né, do Facebook, quando a pessoa tá, tipo, Uhum, desesperada, sei lá, não consegui sponsor, etc., aí vai para esse tipo hum. de visto, né? Ué, pode sim. Pode sim, se você tem um visto de visitante, um visto de estudante, se você não tem nenhuma outra opção melhor, pode aplicar. Então, sabendo, né, que tem que ser empresas que estão na lista, né, de empresas autorizadas para poder dar esse tipo de visto para os imigrantes. Para quem estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar então o link depois de onde você pode ver essas empresas que dão esse tipo de Uhum. trabalho sazonal, tá bom, gente? E tem também a questão que no visto sazonal você não tem direito a filhos, partners, você não pode trazer ninguém, né? Tipo, é você aqui Hum, mesmo, né? exato, exatamente. Opa, tem tanta pergunta ainda para a Sofia responder, a gente tem bastante coisa para contar, então fica aí ligado que a gente continua no próximo episódio com a querida Sofia Guimarães. O quê? Mas você também quer contar sua experiência de vida, seu projeto? Entre em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, aqui no YouTube, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que esteja no mundo. E vocês estão vendo essas imagens atrás de mim? Elas são feitas pela Mila Renault, uma amiga queridíssima minha. Dá uma olhadinha em mais obras dela, inclusive no Instagram, Mila_Renault. E essas obras especificamente foram feitas para um projeto chamado Cotarritanga, que ela queria mostrar a experiência ou a vida de imigrantes aqui na Nova Zelândia. E eu, inclusive, tive a honra de ser uma das retratadas nas imagens dela. Então, muitíssimo obrigada, Mila, e vai lá dar uma olhadinha nas obras dela, que tem muito mais coisa legal, tá bom?